Graça e paz, queridos. Estamos iniciando uma jornada de podcast chamada Missão em Foco. E durante essa jornada a gente vai estar tratando sobre assuntos relacionados à missão. E hoje o nosso tema é evangelismo em contexto underground. Para quem não sabe, essa palavra underground ela é de origem de língua inglesa e ela teve aí o seu início lá pelo final do século XX. E traduzindo ao português, literalmente significa subterrâneo. E como que se entende de maneira sociológica? É uma cultura que está fora dos padrões normais e conhecidos de uma sociedade. Então existem vários movimentos dentro da nossa cultura que podem ser classificados como underground. E para isso eu quero convidar meu amigo Lucas Mendes. A nossa história de amizade começou ainda no fundamental, no ensino fundamental. Estudamos juntos por muitos anos, ingressamos no ensino médio juntos também e a partir daí cada um trilhou os caminhos que Deus nos apresentou, né? E o Lucas, ele pelos últimos 5 anos esteve trabalhando com missões no Ceará e também nos Estados Unidos. Teve experiências extraordinárias que ele vai estar compartilhando durante essa conversa. E pelos últimos anos também ele teve a oportunidade de trabalhar com liderança de jovens. Então é uma pessoa que sabe muito bem tratar sobre essa questão de movimentos discriminados, excluídos. Para isso, Lucão, eu quero te fazer a primeira pergunta. Quais os grupos sociais podem ser classificados dentro do movimento underground? Fala, Adriel, beleza? Fala, pessoal, paz do Senhor a todos. Prazer em estar participando desse novo projeto. Deus abençoe aí tudo que você tem planejado. Com certeza é bênção aí para a vida do pessoal. Parabéns também pelo canal, pelo trabalho e por todo o ministério que você vem exercendo aí já tem um tempo. Parabéns aí por isso, tá certo? O tema underground é um tema que está muito ligado à minha vida. Eu sempre tive muita facilidade de transitar nesse grupo social, na verdade, né? Desde que eu comecei a entender que o evangelho ele não é para ficar em mim, ele é para compartilhar, ele é para dividir, eu tive muito mais facilidade neste grupo em questão, o grupo underground. Acho que os grupos que podem ser classificados nesse movimento underground, a gente pode dizer que são o pessoal do rock, juntando os skatistas, surfistas, o pessoal ateu, que é um pessoal muito difícil de você conseguir conversar, de conseguir uma entrada, uma abertura para puxar um assunto, mas que quando você consegue também é muito, muito interessante conversar com eles. Aquele pessoal que eu classifico como deísta, né? Que é aquele pessoal que somente crê em Deus, crê que tem alguém superior, mas que não se vê enquadrado em uma religião, em um lugar eclesiástico, né? Um ambiente eclesiástico. Os undergrounds também, a gente tem os hipsters, né? Que são aquele pessoal que gosta de uma vida mais livre, que é muito diferente do hippie. O hipster, ele é um termo que surgiu recentemente, já existe há muito tempo, mas ficou mais em evidência recentemente com alguns personagens de filmes, e um dos estilos do hipster é a barba, o coque, né? O cabelo com aquele coisinha aqui, um coquezinho, né? Como se fosse um samurai, e aquelas roupas quadriculadas e tal. Esses são o pessoal do movimento hipster, né? O pessoal mais alternativo também, bem underground. Tem o pessoal do indie também, que também se enquadra nesse movimento do underground. Ou seja, underground é mais ou menos, né? Um termo mais ou menos daquele pessoal que não se enquadra na sociedade, aquele pessoal que gosta de ser diferente, aquele pessoal que tem uma ideia um pouco mais rebelde, mais revoltada, de expor sua opinião, de ser escutado e de ser diferente mesmo, né? De não seguir o que a sociedade impõe, o que as pessoas seguem, não seguem estereótipos, né? Eles são bem livres disso. Esse povo faz parte do movimento
underground. Eu tenho bem familiaridade com isso, porque é um movimento que, mesmo sendo cristão, eu sempre tive muitos amigos desse tipo, tive muita facilidade em fazer amizades com o pessoal desse movimento underground. Tanto que, por algum tempo, né, meus principais amigos, eles eram de movimentos undergrounds, eles eram roqueiros, skatistas, tinha alguns amigos também ligados à filosofia, à sociologia, e são pessoas que particularmente eu gosto muito de conversar, porque tem algumas ideias bem interessantes, tem um assunto interessante, e eles são muito abertos para ouvir, apesar deles terem esta ideia de estarem fora do círculo da sociedade. São um pessoal que são muito abertos a ouvir, eles são muito disponíveis também. E tudo que eles querem também é ser escutados. Então, se você tiver a disponibilidade desta troca, de ouvir, e também na hora que eles forem ouvir você falar, tiver essa empatia, é muito fácil ingressar neste movimento underground. Que desafio temos diante de nós, não é verdade, Lucas? E existem várias coisas que nós como igreja estamos fazendo que pode ser dizer que não, tá certo, tá indo bem, mas a maioria temos falhados, né? Então eu quero te perguntar uma pergunta que eu considero importantíssima para quem está nos acompanhando nesse podcast. Quais as metodologias mais eficazes para trabalharmos diretamente com esse grupo? Eu nunca precisei de muita coisa, eu só precisei ser eu mesmo. Eu sempre puxei assunto sobre tudo, sempre, por ser muito tempo músico, né? Já sou músico desde os meus 11 anos de idade. Eu sempre tive ligado em tudo do circuito da música. Quando eu estudei música na escola de música, né? Uma escola específica de música, eu acabei conhecendo muitos movimentos musicais e estudando alguns deles, e com isso foi uma abertura muito interessante. Começar falando de música, começar falando também de filmes. Esses pessoas gostam especificamente de filmes de ficção científica, eles gostam também daqueles filmes que te levam a pensar em alguma coisa, aqueles filmes mais históricos, documentários, e são filmes que eu também gosto muito. Então eu sempre tive muita familiaridade com isso, foi muito fácil ingressar nesse mercado, foi muito fácil ingressar nesse grupo social. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu estive na região Nordeste, em Framingham, Massachusetts, no estado de Massachusetts, e lá eu tive um grande contato com esse pessoal. Eu tive contato com o pessoal ateu, com o pessoal que era bem deísta, como eu já falei, com agnósticos, e eu pude conversar muito com eles e entender um pouco o porquê que alguns deles têm tanta aversão à igreja, né? Um caso mais simples que eu posso comentar aqui foi de um rapaz que trabalhava junto comigo. Ele era filho de italianos, mas nasceu nos Estados Unidos. Ele falava um pouco de português também, muito inteligente. Ele começou a infância numa igreja batista, e ele disse que ele nunca conseguiu encontrar Deus na igreja, e disse que preferia viver fora de uma sociedade que impusesse uma religião. E eu fui conversando com ele, gastando o meu pouco inglês que eu tinha na época, e à medida que a gente se via, eu conversava um pouco e conversava sobre o evangelho, e ia introduzindo um pouco do evangelho bem de leve, bem na indicação de filmes, indicações de músicas do estilo que ele gostava. E eu lembro que uma vez eu indiquei uma banda para ele, uma banda americana que ele gostou muito, foi o Planet Shakers. Eu indiquei para ele gostou, cara, que música legal e tal. E eu passei para ele um vídeo que eles cantavam aquela música How He Loves Us, né, para ele.
How he loves us, oh, how he loves us. E depois que ele escutou essa música, ele começou a dizer que aquela canção tinha feito ele ter vontade de novamente ir à igreja. E perto de vir, ele me falou que já tinha começado a falar com Deus e que já estava vendo uma igreja para visitar. Acho que esse foi um momento bem interessante lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá. Foi de forma bem simples, eu fui introduzindo a palavra de Deus entre conversas rápidas. A gente se via em fins de expediente, eu estava saindo do expediente, ele estava chegando, e nesse pouco momento que a gente se via, a gente conversava, trocava uma ideia, e a semente da palavra de Deus ela foi plantada ali. E eu não tenho mais contato com ele, nunca mais tive contato com ele depois que vim embora. Mas a última notícia que eu soube foi que ele estava procurando uma igreja, estava bem mudado, ele era uma pessoa que tinha uma dependência química e que já estava melhor, já estava lutando contra, já tinha parado de usar algumas substâncias que ele utilizava. E essa é uma experiência bem interessante. E o meu amor pelo grupo, né, pelo movimento underground, ele aconteceu mais ou menos no ano de 2015, entre 2015 e 2016, onde eu fiz uma oração depois de ter um sonho. Eu tive um sonho onde eu via vários instrumentos de trabalho quebrado, como se fosse um campo, e via vários instrumentos, não eram quebrados, eles eram instrumentos tortos, eram uma enxada que estava empenada, era um rastelo que não tinha todos os dentes. Eles eram instrumentos estranhos e que para muitos não tinha mais funcionalidade. E Deus falou muito no meu coração em relação às pessoas que são vistas como estranhas, mas que podem ser instrumentos usados na mão dele. E desde então eu passei a orar por pessoas estranhas, para que Deus me apresentasse pessoas estranhas. E desde então eu tenho sido apresentado e tenho contato e amizade até com várias pessoas que para muitos são à margem da sociedade, são pessoas que são muito caladas ou então que são bem estranhas mesmo, tem um jeito bem peculiar de ser. E eu amo essas pessoas, eu gosto do movimento underground, eu me sinto bem e eu me vejo pregando a eles, eu me vejo conversando com eles. E graças a Deus, em todos esses anos, eu já tive contato com várias pessoas que são tidas como estranhas. E que eu comecei assuntos simples, assuntos às vezes no ônibus. Eu conheci pessoas no ônibus que eu fiz amizade e fui falando de Cristo, fui apresentando a Cristo em um caminho que a gente se via todo dia. Por exemplo, em uma viagem de 10 minutos, a gente se via, eu conversava e introduzia um pouco da palavra de Deus, introduzia um pouco de Cristo. E eu tenho visto resultados, eu tenho visto pessoas que começaram a procurar igrejas, a se congregar, estão sendo cuidadas, estão sendo pastoreadas. E nada disso é mérito meu, nada disso é mérito. E eu nem sou talvez capaz, a pessoa mais capacitada para isso, mas foi uma oração que eu fiz a Deus e eu pedi para ser utilizado no meio underground. Então eu tenho um amor pelas pessoas que são tidas como estranhas, que são tidas como excluídas. Eu gosto de incluir essas pessoas, eu gosto de fazê-las se sentir úteis na casa de Deus, também na sociedade. E acho que esse é o nosso papel como cristão. Esse é um público pouquíssimo alcançado, porque muita gente tem até um certo receio de chegar, tem aquela ligação que é um pessoal que talvez vai ser ignorante, mas não, é um pessoal muito simples de conversar. E eu tenho vários amigos que já foram desse movimento e hoje são cristãos, e que tudo que eles queriam era ser escutados e escutarem que existe uma pessoa que ama eles, que morreu por eles, e que eles realmente não fazem parte da sociedade, eles fazem parte de um céu, eles estão aqui por passagem. Esse foi
uma palavra que eu falei para um amigo, que realmente ele, quando ele encontrasse a Cristo, ele ia entender que aqui não era o lugar dele mesmo, que a sociedade, que as regras impostas de vestimenta, de como ser, de ser um estereótipo, realmente não eram aquilo que Deus tinha para ele, que Deus queria que ele entendesse que aqui ele só está de passagem, que tem um lugar muito melhor para ele. E acho que a forma mais fácil de chegar nesse movimento underground é primeiro entender que eles não se veem como parte da sociedade. E tem que ter um filtro muito interessante, você tem que chegar praticamente sem filtro, porque eles são um pessoal que já são vistos como excluídos e eles já se sentem assim. Então a forma mais eficaz de chegar a um indivíduo do movimento underground é sem filtro, é sem um preconceito inicial de que talvez ele não vai escutar. É chegar buscando uma amizade e naquele tempo em que você estiver iniciando uma amizade com ele, você começar a introduzir a palavra de Deus, começar a introduzir o evangelho, que eles são muito abertos para ouvir. Esse pessoal, por ser um pessoal muito rebelde, às vezes eles têm muitas mágoas familiares, mágoas que às vezes aconteceu em alguma experiência religiosa que eles tiveram. Então, se você apresentar o real amor de Cristo e o quanto Cristo ama eles e quer mostrar a eles uma sociedade além desta sociedade que a gente vive, que já está corrompida, que Deus tem preparado para eles um lugar melhor, uma eternidade, e que ama eles e que já amou antes mesmo que eles nascessem, é a melhor forma de abordar este movimento underground. Lucas, uma coisa muito importante que eu acredito que nos vale também ressaltar nessa conversa tão edificante para todos nós, é que a gente tem que trabalhar com um grupo considerado fora dos padrões, mas sem perdermos a nossa integridade, né? Integridade para com a palavra, porque existe dois fatores, né? A relevância e a integridade. A relevância é quando você torna o evangelho compreensível à mente e à cultura. A integridade é quando você não deturpa esse evangelho para que ele seja relevante. Porque tem pessoas que estão trabalhando com pessoas que são consideradas socialmente, né, underground, e eles fazem o que? Não, eu vou fazer de tudo, então eu vou mudar o meu pensamento, o meu comportamento para que eu possa ser introduzido àquela cultura, eu vou mudar tudo em mim para que eu seja aceito naquela cultura. Então, assim, será que até que ponto eu estou sendo íntegro para com Deus, para com a palavra? Existem coisas que de fato eu vou ter que mudar, mas existem coisas dentro da ideologia cristã que não faz ser necessário você mudar para alcançar o povo, né? Então, eu preciso o quê? Ser íntegro para com a palavra e ao mesmo tempo relevante. Eu tenho que tornar uma linguagem compreensível àquele que está ouvindo. Então, eu te pergunto, para finalizar as 3 perguntas do nosso podcast, quais os conselhos, Lucas, você pode nos dar a nós evangelizadores que temos o desejo, ou estamos envolvidos, ou desejamos nos envolver no movimento underground? E finalizando aqui a minha participação, o meu conselho a você, evangelizador, que quer chegar ao movimento underground, que você ore a Deus e leia a Bíblia, busque a Deus, leia a Bíblia e converse como se você conversasse com um amigo que você conhecesse há muito tempo. Busque amizade com essas pessoas, busque um contato, mostre empatia e introduza a palavra de Deus em cada frase que você falar. E mais que isso, muito mais que isso, se mostre como um exemplo vivo da palavra de Deus. Que uma coisa que eles olham muito é o nosso exemplo em silêncio, como nós somos na sociedade. Às vezes fala mais do que um folheto para eles ou a nossa palavra mesmo falada. Então, se mostre um verdadeiro cristão, mostre o verdadeiro amor de Deus através de você
e esteja disponível a ouvi-los e abraçá-los, mesmo que eles sejam diferentes e estranhos para todo mundo, mesmo que você seja julgado por estar ouvindo alguém tão estranho. Mostre o amor de Deus através da sua atitude. Então é isso, Adriel, valeu aí, cara, parabéns aí pelo trabalho, e precisar, estamos aí à disposição. Valeu. Glória a Jesus. Bom, eu quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações, porque todas as sextas, a partir das 4 horas, o podcast estará no nosso canal e a gente vai estar tratando sobre muitos assuntos, trazendo novas pessoas que têm experiências para tratar sobre os assuntos importantes. E eu convido você a compartilhar também. Compartilhe esse material, esse conteúdo, se serviu para você, se foi bênção para você, compartilha para que seja bênção também na vida de outros. Então, Luquinha, muito obrigado, meu amigo, pela sua colaboração. Essa conversa foi maravilhosa. Deus os enriqueceu e enriquecerá todos quantos haverão de ouvir e de assistir esse podcast. Forte abraço e até a próxima.